Raul Prebisch. Rumo a uma dinâmica do desenvolvimento latino-americano. C. O estrangulamento externo do desenvolvimento. 1. As disparidades da demanda e seus efeitos sobre o desenvolvimento econômico. 1.1. O desequilíbrio externo. 1. Importância das disparidades na demanda internacional. As duas guerras mundiais e a Grande Depressão entre elas transtornaram o sistema econômico internacional legado pelo século XIX. A ilusão pertinaz de restaurar esse sistema em condições muito diferentes das que prevaleceram naqueles tempos teve de ser finalmente abandonada para dar lugar ao reconhecimento de que uma nova ordem se impõe também no plano internacional. O mercado comum europeu, o Comecon dos países socialistas, a nova política dos Estados Unidos tendente à redução e eliminação de tarifas entre os grandes centros industriais da comunidade do Atlântico são claras manifestações da busca empenhada de novos caminhos. E também os propósitos de integração latino-americana em audaz e decisivo dos pequenos países centro-americanos, e um tanto receoso, embora promissor em seus primeiros passos, o da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Esta exploração de novas soluções, fragmentária e por vezes contraditória, impôs a necessidade de uma revisão profunda do estado de coisas atual. Não é outra a significação da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. É extremamente encorajador como sintoma que os países latino-americanos se encontrem conspicuamente entre os que promoveram esta iniciativa. Essa conferência dará a todos eles, como a toda a periferia do mundo, a oportunidade histórica única de contribuir com os países desenvolvidos para a construção de uma nova ordem econômica internacional, mas sob um signo muito diferente daquela Conferência de Havana, agora superada pelo curso dos acontecimentos. Percebem-se claramente grandes possibilidades. Os países da Europa, tanto os de economia privada quanto os socialistas, alcançaram taxas elevadas de crescimento. O Japão também o conseguiu e é de se esperar, da mesma forma, que os Estados Unidos possam fazê-lo com seu enorme potencial de capitalização e consumo. Como poderiam os países em desenvolvimento aproveitar essa expansão econômica dos países mais avançados? Como, por sua vez, poderiam estes encontrar na expansão das economias periféricas mercado crescente para os bens de fabricação complexa nos quais se tornam evidentes suas vantagens comparativas? Eis aqui a formulação de um problema de fundo. Não é o resultado de uma abstração intelectual. É a expressão viva das dificuldades crescentes de caráter externo que sofrem os países em desenvolvimento. Estamos presenciando uma tendência manifesta para o estrangulamento externo do desenvolvimento econômico. Esse fato não obedece a fatores temporários, embora estes possam agravá-lo. Sua raiz encontra-se em um fenômeno persistente que deve ser atacado, nas tendências díspares da demanda internacional e suas consequências sobre as exportações e seus preços relativos. O esforço interno realizado por nossos países para superar isso não tem sido suficiente e encontra, ademais, obstáculos crescentes. As mesmas razões que explicam a disparidade com que cresce a demanda interna de produtos primários em nossos países comparada à de produtos manufaturados e serviços qualificados, conforme aumenta a renda por habitante, manifestam-se no âmbito internacional. Mas apresentam-se com certas características peculiares. Por um lado, a população dos grandes centros que adquirem produtos primários latino-americanos cresce com maior lentidão do que em nossos países, e isso influi sobremaneira na lentidão da demanda. Por outro, a elasticidade renda da demanda de alimentos é menor neles do que entre nós, como também é menor a da demanda de matérias-primas devido às transformações técnicas que diminuem ou eliminam o emprego de matérias-primas naturais ou as utilizam melhor. A todos estes fatores espontâneos em prejuízo da demanda de produtos primários, somam-se o recrudescimento das medidas restritivas que limitam ou proíbem a entrada de tais produtos nos grandes centros industriais e as consequências adversas para a produção dos países em desenvolvimento da liquidação de excedentes nos mercados mundiais a preços inferiores aos do mercado interno. Tudo isso acentuou, e por vezes de forma muito séria, as tendências díspares da demanda internacional que incidem no lento crescimento das exportações dos países de produção primária em comparação com a intensa demanda de suas importações de produtos manufaturados. Em realidade, esta política desfavorável aos países periféricos começa com a Grande Depressão Mundial, pois antes dela nem o protecionismo era exagerado, salvo nos Estados Unidos, nem havia restrições diretas ou excedentes a liquidar. Mais ainda, a característica do século XIX nos grandes centros foi, antes, estimular as importações de alimentos e matérias-primas às custas da produção interna. Essas disparidades espontâneas na demanda internacional começaram, sem dúvida, a desenvolver-se antes daquele grave acontecimento mundial, mas sem ter efeitos perceptíveis sobre o típico desenvolvimento para fora dos países latino-americanos, desenvolvimento que se operava pelo mero impulso dinâmico de suas exportações e dos investimentos estrangeiros para estimulá-las. A Grande Depressão Mundial marca definitivamente o fim desta forma de desenvolvimento, e as disparidades tornam-se sérias e persistentes, com graves efeitos sobre o intercâmbio internacional e sua relação de preços.
Diante da impossibilidade de manter o ritmo anterior de crescimento das exportações tradicionais ou de acelerá-lo, impõe-se então a substituição de importações, principalmente das industriais, para contrabalançar essas disparidades, e inicia-se assim o desenvolvimento para dentro dos países latino-americanos. Esse desenvolvimento para dentro já cumpriu seu importantíssimo papel. Sem esse processo não se teria podido elevar a renda média por habitante, que é agora 60% superior à de 1930 no conjunto da América Latina. Sem dúvida, o resultado foi francamente positivo, mas poderia ter sido melhor. Agora o vemos claramente e percebemos melhor as graves falhas deste tipo de desenvolvimento improvisado, sem plano nem conserto, que vai levando-nos cada vez mais para um progressivo estrangulamento externo. 2. Fim da etapa fácil da política substitutiva. O desenvolvimento baseado exclusivamente nas exportações tradicionais e na substituição de importações está esgotando rapidamente suas possibilidades nos países que mais avançaram no processo de industrialização, pois as exportações crescem com relativa lentidão e a continuação do processo substitutivo, para que o desenvolvimento interno possa cumprir-se a um ritmo muito mais forte do que o daquelas, costuma encontrar dificuldades cada vez maiores. Com efeito, já se cumpriu a etapa de substituições fáceis. Foi relativamente simples substituir importações industriais de consumo corrente de alguns bens duráveis de consumo e de capital, e resta pouco a substituir nesse campo na maior parte da América Latina. Está-se entrando e avançando agora na substituição de bens intermediários ou bens duráveis de consumo ou de capital que, além de serem de fabricação complexa, requerem um mercado de dimensões muito superiores aos nacionais. De resto, há certos bens intermediários em que as possibilidades de substituição são precárias, ou simplesmente não existem, pela escassez ou ausência de recursos naturais. Em alimentos existem ainda grandes possibilidades de substituição nacional em certos itens, em outros, há dificuldades cada vez maiores diante do crescimento da população e de suas exigências. Em síntese, o processo de substituição tem que ser contínuo enquanto não se corrigirem as tendências díspares, e estas não poderão ser corrigidas se for mantido o presente módulo de intercâmbio. Cumpridas umas substituições, sobrevém a necessidade de outras, e a cada vez surgem novos e crescentes obstáculos. Chegou-se assim a uma situação paradoxal. As importações constituem agora uma proporção relativamente pequena, a 12%, da renda conjunta da América Latina, enquanto antes da Grande Depressão, a 1930, constituíam 28%. Teria sido lógico esperar, então, que as novas substituições, ao representar uma fração cada vez menor da renda global, exigissem também um menor esforço. E, no entanto, agora é muito mais difícil vencer o estrangulamento externo provocado por aquelas disparidades. Isso se deve não apenas à complexidade e ao custo das substituições, mas também ao fato de ter desaparecido, ou ter sido reduzida a proporções exíguas, a margem comprimível das importações. Enquanto havia uma ampla margem de importações imediatamente prescindíveis ou que poderiam ser adiadas, podia-se deter momentaneamente o crescimento de algumas importações ou restringir seu volume enquanto se operava o processo substitutivo de outras. Era possível, portanto, continuar sem interrupção o crescimento das importações imprescindíveis ou inadiáveis sem afetar o ritmo da atividade econômica interna. Mas ao tornar-se pequena ou desaparecer essa margem, é impossível repetir essa experiência, sobretudo quando diminui o movimento das exportações ou estas se contraem, enquanto continua crescendo a demanda por aquelas importações. Em tais circunstâncias, o desequilíbrio externo, e a necessidade peremptória de recursos internacionais, é a única alternativa possível à diminuição do ritmo da atividade econômica ou ao seu franco encolhimento. A correção deste desequilíbrio pela substituição de importações não dura muito tempo, pois novos incrementos da demanda de importações, não acompanhados de uma ascensão equivalente das exportações, conduzem novamente ao estrangulamento externo. 3. A industrialização para dentro e as exportações. Poderia ter acontecido de outra maneira? Esse módulo poderia ter se transformado durante esses 30 anos? Para que isso ocorresse, teriam de ter existido uma série de condições muito difíceis de conceber então. Até tempos recentes, as circunstâncias não foram favoráveis à expansão do comércio exterior. Nos anos em que duram os efeitos da Grande Depressão e do pós-guerra, para não mencionar o próprio conflito mundial, não se poderia ter pensado que os grandes países industriais abrissem suas portas à exportação de manufaturas periféricas. Nem tampouco que os países latino-americanos estivessem dispostos a lutar pelo mercado externo, uma vez que a substituição fácil de importações lhes oferecia um mercado interno crescente e seguro, ao amparo de todo tipo de defesas contra a importação. Não se colocava, portanto, a necessidade vital das exportações industriais. Formou-se assim em nossos países uma estrutura industrial praticamente isolada do mundo exterior. Ante o imperativo de substituir importações, tratou-se de produzir internamente tudo aquilo que, por não ser essencial para a manutenção da atividade econômica e o consumo da população,
podia deixar de ser importado, ao menos temporariamente. As importações consideradas supérfluas são as que primeiro se restringem ou eliminam, com o consequente estímulo da atividade substitutiva e o investimento nela de escassos recursos de capital. Não houve um critério seletivo baseado em considerações de economicidade, mas de factibilidade imediata, qualquer que fosse o custo de produção. As proibições e restrições tenderam a transformar-se em tarifas. É um começo de movimento no bom sentido. Mas essas tarifas resultaram extremamente exageradas, sem dúvida, em média, as mais altas do mundo, e não é infrequente encontrar algumas superiores a 500%. Como é bem sabido, esta proliferação de todo tipo de indústrias em um mercado fechado privou os países latino-americanos das vantagens da especialização e das economias de escala e, ao amparo de tarifas e restrições exageradas, não se desenvolveu um tipo saudável de concorrência interna, tudo isso em detrimento da eficiência produtiva. A proteção foi, por certo, indispensável nos países latino-americanos. Mas não foi outorgada com moderação, nem houve, em geral, uma política traçada racionalmente com o sentido de previsão indispensável para atenuar, se não evitar, as crises de balanço de pagamentos. Por outro lado, a repetição periódica destas crises trouxe uma resistência muito compreensível a uma política de tarifas moderadas que promovam a concorrência externa dentro de certos limites. Mais ainda, certas experiências nesse sentido foram geralmente pouco afortunadas, pois se traduziram em desequilíbrio externo. Para seguir uma política mais liberal de importações, é indispensável que as exportações se desenvolvam também com maior liberalidade. Mas isso não é tudo. A industrialização fechada pelo protecionismo excessivo, e também as tarifas desmesuradas sobre certos produtos agrícolas importantes, criaram uma estrutura de custos que dificulta sobremaneira a exportação de manufaturas para o resto do mundo. Já se explicaram os termos bem difíceis deste problema. Os altos custos iniciais da industrialização acarretaram a necessidade de proteção, e a proteção excessiva trouxe uma estrutura de custos a qual se somam impostos indiretos e encargos sociais. Tudo isso conspira contra as exportações e também contra uma política mais racional de importações. E ao ocorrer assim, tende a perpetuar-se o sistema fechado, com grave detrimento do desenvolvimento econômico. De resto, embora não se justifique, é explicável que nossos países não tenham se preocupado majoritariamente em buscar solução para este estado de coisas, pois encontrá-la não levaria muito longe se não se contasse com o complemento indispensável desta política, a saber, em a redução ou eliminação de tarifas nos grandes centros industriais. Vem se desenvolvendo, nos últimos tempos, fatores favoráveis a uma política mais liberal de importações. De fato, é manifesta a tendência para a escassez progressiva de mão de obra, sobretudo naqueles países que tiveram um forte ritmo de desenvolvimento econômico. Este fato poderia levar naturalmente a que crescessem com maior intensidade aquelas indústrias de grande densidade de capital e insumo relativamente escasso de mão de obra, com um crescimento mais pausado do que aquelas cujos produtos requerem uma quantidade relativamente elevada de mão de obra com uma menor densidade relativa de capital. Se assim ocorresse, os grandes centros teriam de importar esses produtos para satisfazer parte de sua crescente demanda. E os países em desenvolvimento encontrariam um campo promissor de exportações provenientes desse tipo de indústrias que, por serem absorventes de mão de obra, lhes interessa sobremaneira desenvolver. Isso não significa que as exportações de manufaturas dos países em desenvolvimento tenham de limitar-se a indústrias de simplicidade técnica, pois as de técnica avançada em que o alto coeficiente de mão de obra poderia estimular as exportações periféricas. Mais ainda, poderia ocorrer o caso de indústrias em que as possibilidades competitivas dos países em desenvolvimento não dependam tanto da proporção de mão de obra quanto da sua própria especialização, em virtude de melhores recursos naturais ou de outros fatores favoráveis, por exemplo, as diferenças de gastos de transporte na exportação de matéria-prima e na de produtos elaborados. Nesse sentido, o tratamento tarifário diferencial segundo o grau de elaboração, que é tão frequente nos grandes centros, constitui um obstáculo considerável que, se fosse removido, poderia proporcionar forte estímulo a certas exportações, embora a elaboração da matéria-prima não se caracterizasse por alto conteúdo de mão de obra e baixo conteúdo de capital. Como se disse em outro lugar, este é um assunto em que é importante organizar pesquisas empíricas, conduzidas simultaneamente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, a fim de discernir possibilidades e orientar esta nova política de intercâmbio individual com vantagens recíprocas, pois os centros exportariam manufaturas para as quais estão melhor dotados e os países periféricos poderiam orientar mais economicamente seu processo de industrialização. 4. A reciprocidade implícita nos grandes centros. Existem certos princípios gerais que, desde já, poderiam facilitar essa política. Talvez o mais importante deles provenha desta consideração formulada há tempos em nossos relatórios: os países periféricos estão em posição diametralmente oposta à dos centros em matéria de reciprocidade no intercâmbio.
Estes exportam manufaturas cuja demanda tende a crescer de forma intensa com o aumento da renda periférica, enquanto aqueles exportam produtos primários que tendem a crescer com lentidão com a renda dos centros. Consequentemente, os centros não precisam substituir importações sob esse ponto de vista, pois o desequilíbrio comercial com a periferia tende a ser positivo, isto é, a exceder-se em exportações. Em contrapartida, a tendência ao desequilíbrio negativo nos países periféricos impõe-lhes a substituição dentro do presente módulo de intercâmbio para evitar o déficit no balanço de pagamentos. Mais ainda, se os centros, por outras razões justificáveis ou não, substituem importações provenientes dos países periféricos, agravam essa disparidade da demanda internacional. Por outro lado, a substituição de importações provenientes dos centros nos países periféricos tende a corrigir a disparidade para tornar possível o desenvolvimento. Esta desigualdade fundamental exige a revisão do conceito até agora vigente de reciprocidade, pois, se os centros reduzem ou eliminam suas tarifas, os países periféricos poderão aumentar suas exportações para eles. E, ao acontecer assim, também ampliarão suas importações, em virtude da intensa demanda que para elas existe. Trata-se de um efeito espontâneo e não requer reduções ou eliminações de tarifas. Pelo contrário, essa maior capacidade de importar que assim adquirem estes últimos tornará possível acelerar seu desenvolvimento sem novas substituições, ou com substituições menores do que as que, de outro modo, teriam tido de fazer, e isto é, sem recorrer no mesmo grau a novas linhas de proteção. Exigir de um país em desenvolvimento concessões tarifárias equivalentes significaria lesar sua industrialização em claro detrimento de seu desenvolvimento econômico. No entanto, isso só concerne a um período de transição, período que não seria, por certo, curto. De fato, se um país em desenvolvimento, graças à expansão de seus mercados externos, consegue dar às suas exportações um ritmo similar ao de sua demanda de importações, terá corrigido as disparidades de seu intercâmbio e não precisará continuar a política substitutiva. Neste, como em outros aspectos, manifesta-se a peculiaridade de nossos fenômenos de desenvolvimento e a necessidade de uma política especial para enfrentá-los. São fenômenos de transição para as etapas mais avançadas em que agora se encontram os países já desenvolvidos, fenômeno que estes não tiveram por terem sido os primeiros a se desenvolver e por terem se desenvolvido em um âmbito internacional muito diferente do atual. 5. Necessidade de reduzir as tarifas. Não se interprete, contudo, que, à luz deste novo conceito de reciprocidade implícita, seja intangível a tarifa aduaneira dos países em desenvolvimento. Muito pelo contrário. Já se disse que na América Latina prevalece um protecionismo exagerado. É desnecessário reduzi-lo para que opere o conceito de reciprocidade. A América Latina não se caracteriza por acumular divisas, em vez de importar, quando crescem suas exportações. A característica é, antes, a tendência a importar acima de sua capacidade de fazê-lo. Desse ponto de vista, não é necessário revisar as tarifas. Mas é necessário fazê-lo do ponto de vista do próprio desenvolvimento, para ir corrigindo as graves falhas da industrialização. É preciso reduzir de forma gradual as tarifas diante do resto do mundo, guiando-se por conceitos de economicidade e a fim de que a indústria se veja continuamente estimulada pela concorrência externa a reduzir suas diferenças de produtividade com os grandes centros. É claro que uma reforma dessa natureza não poderia ser cumprida em condições de estrangulamento progressivo. Antes, tem de vir o alívio externo, a aceleração do ritmo das exportações. Em outros termos, a racionalidade da tarifa aduaneira deve ser parte de um plano internacional de expansão do intercâmbio sobre novas bases. Não poderá antecipar-se a essa política, mas ser consequência dela. Sendo assim, coloca-se outro problema. Se a revisão tarifária tem de seguir o desenvolvimento de novas exportações, como poderão estas realizar-se mantendo-se a presente estrutura de custos e preços elevados? A questão merece exame cuidadoso e uma das vias que poderia ser explorada é o reajuste cambial. Concebe-se uma desvalorização monetária que, com um mínimo de perturbações internas, possa acarretar consequências externas importantes. De fato, as tarifas poderiam ser reduzidas na mesma medida em que aumenta a taxa de câmbio, com o que não se modificaria a proteção existente nem se encareceriam as importações, salvo aquelas em que as tarifas sejam menores do que a redução. Pelo contrário, mudaria favoravelmente a posição competitiva externa de uma série de indústrias que hoje não podem exportar por seus preços altos. Poderia baixar-se o preço externo mantendo os mesmos custos nominais internos. Certamente, as exportações tradicionais não precisam desse estímulo tanto quanto as novas exportações, a não ser em alguns casos especiais. A desvalorização deveria, pois, ser acompanhada de um imposto que evitasse o surgimento de lucros extraordinários nessas exportações ou em exportações industriais que não requerem este estímulo.
O produto deste imposto poderia servir para compensar a diminuição de recursos fiscais provocada pela redução de tarifas e conceder subsídios de importação àqueles artigos de consumo popular que não deveriam encarecer-se até que o aumento da renda permitisse a absorção do maior preço. Dado o alto nível de tarifas prevalecente, uma desvalorização relativamente demorada, com a consequente redução destas, seria um movimento no bom sentido, mas não significaria reduzir a proteção a termos racionais. Esta teria de vir após a obtenção de efeitos positivos sobre as exportações. Não se faz aqui uma proposição concreta. Simplesmente oferece-se uma ideia que deveria ser explorada. Ela tem, sem dúvida, inconvenientes que, mais do que em si mesmos, devem ser julgados do ponto de vista da solução fundamental que se busca. Ao estimular dessa forma as exportações industriais, tenderá a corrigir-se aquela assimetria da proteção explicada precedentemente. E será possível adquirir com elas importações cuja substituição seria excessivamente custosa, e conseguir, mediante o intercâmbio, maior quantidade de bens, e melhor qualidade em alguns casos, do que a que seria possível obter nesta etapa do processo substitutivo. 6. A expansão do comércio mundial. O mercado comum latino-americano é apenas uma alternativa parcial ao desenvolvimento das exportações industriais para o resto do mundo. É preciso orientar a política de intercâmbio em ambas as direções. Sem dúvida, o mercado comum representará grandes vantagens sobre as quais não é necessário insistir aqui. Tornará possível dividir racionalmente o trabalho nas novas atividades substitutivas, evitando os graves erros passados, e permitirá também ir corrigindo gradualmente esses erros nas atividades existentes, tanto agrícolas quanto industriais. Mas não nos ajudará, ao menos com a intensidade requerida, a resolver o problema da absorção de mão de obra, pois em todos os países latino-americanos ele se apresenta, embora não com a mesma amplitude. Não haveria, portanto, o mesmo tipo de intercâmbio industrial que nos grandes centros. Isto é por si só importante, mas há outra consideração que também o é em grande medida. O comércio internacional não é estático, surgem continuamente novos produtos e novas formas de modalidades de produtos existentes, pela própria evolução tecnológica dos grandes centros. E surgirão também, de forma incessante, novas necessidades de importação em nossos países, além das crescentes que hoje existem. Em alguns casos, será possível e conveniente substituir também essas importações, mas em outros não será recomendável fazê-lo, tanto por considerações de custo quanto pela necessidade de não ficar à zaga do progresso técnico ao privar-se de importações de produtos em que este se manifesta. No entanto, as possibilidades de fazê-lo serão cada vez menores se nossa capacidade para importar daqueles grandes centros continuar dependendo das exportações primárias. Assim, se estas crescessem à razão de 2,5% ao ano, que é a tendência do pós-guerra, e a renda crescesse à razão de 3% ao ano e por habitante, segundo o objetivo mínimo antes mencionado, dentro de cerca de 20 anos, o coeficiente de importações procedentes do resto do mundo teria se reduzido a apenas 6%, contra os 11% atuais. Para compreender a significação desse fato, basta lembrar que os 6 países do mercado comum europeu têm um coeficiente de 16% a 1960, também em relação ao resto do mundo. O propósito dos Estados Unidos de introduzir reduções substanciais em sua tarifa em troca de concessões equivalentes na tarifa externa dos 6 inspira-se precisamente no propósito de evitar que esse coeficiente possa reduzir-se em vez de aumentar. E preocupações análogas observam-se nos países do Comecon, e não são apenas razões políticas que os levaram a opor-se ao mercado comum europeu. De resto, a possibilidade de orientar esse para fora, para a expansão do intercâmbio mundial, foi enfaticamente sublinhada pelo presidente da Comissão da Comunidade Econômica Europeia, que declarou recentemente em Bruxelas, e há algum tempo menciona-se às vezes o perigo de que a comunidade se inspire em considerações de desenvolvimento para dentro. Não sei quem inventou esse refrão. Em todo caso, não corresponde à realidade alguma. Nem o seu rumo, nem nossos interesses econômicos, nem nossa vontade política nos permitem fechar-nos em nós mesmos. E a rápida expansão do nosso comércio exterior mostra que não o estamos. Mas é exato que nossos parceiros comerciais têm o maior interesse em que a comunidade se desenvolva no futuro com a mesma rapidez que no passado. Porque somente agora estaremos de posse de meios e instrumentos que nos permitirão traduzir em fatos, da melhor forma, nossa vontade política de liberalismo, de cooperação e de assistência. Não há dúvida de que a realização progressiva do mercado comum latino-americano tornaria possível participar ativamente nessa política de expansão do intercâmbio internacional, pois, ao incidir favoravelmente sobre o custo da produção industrial, colocaria os países da América Latina em melhores condições competitivas para suas novas exportações, e da mesma forma, ajudaria, pelas considerações já mencionadas, a empreender a revisão de sua política tarifária em relação ao resto do mundo. 2. A debilidade congênita da periferia e a relação de preços do intercâmbio 2.1. Fatores que explicam a debilidade periférica.
Desde os primeiros escritos da Secretaria da CEPAL, sublinhou-se a significação do fenômeno da deterioração da relação de preços do intercâmbio e buscou-se explicar as forças que tendiam a provocá-lo. Talvez pela forma fragmentária dessas explicações, nossas ideias nem sempre foram interpretadas corretamente. Justificasse expô-las de novo em forma de síntese esclarecedora, pois a deterioração, tão manifesta nos últimos 10 anos, poderia continuar no futuro com graves consequências sobre o desenvolvimento econômico, mesmo que se mantivesse em seus atuais níveis. A origem desse fenômeno está nessa relativa lentidão com que cresce a demanda mundial de produtos primários comparada à de produtos industriais. Essas disparidades no crescimento da demanda não teriam por que trazer declínio algum dos preços primários se a produção se ajustasse contínua e rapidamente ao ritmo da demanda. Para isso, seria indispensável o cumprimento de 3 condições que não se verificam na realidade: a. Que o incremento da população ativa nas atividades primárias se deslocasse delas na medida em que não fosse necessário para que a produção crescesse sem exceder o ritmo de crescimento da demanda. Esse deslocamento teria de ser tanto mais intenso quanto maior fosse o incremento de produtividade nessas atividades, em igualdade de outros fatores. B. Que a mão de obra assim deslocada encontrasse ocupação na indústria e em outras atividades absorventes, conforme já se explicou. E C. Que a absorção dessa mão de obra fosse de tal intensidade que os salários reais dos trabalhadores nas atividades primárias pudessem subir de forma a captar o incremento de produtividade destas. Geralmente, o nível de salários nas atividades primárias é inferior ao das atividades urbanas absorventes de mão de obra. Se a absorção fosse intensa, os salários na produção primária poderiam subir até o nível urbano nesse processo, nível que vai ascendendo de forma paulatina com o incremento de produtividade das atividades absorventes. Além desse nível, o incremento de produtividade primária não poderia ser retido pelo aumento de salários, mesmo que se cumprissem essas 3 condições. Se elas não se cumprem, e o nível de salários nas atividades primárias não sobe na medida permitida pelo seu incremento de produtividade, esta se converterá em aumento de lucros e estimulará o crescimento da produção além do ritmo imposto pelo da demanda, com consequente declínio dos preços dos produtos primários em relação aos industriais. Esse fenômeno de deterioração opera-se tanto na produção primária de consumo interno quanto na de exportação. No primeiro caso, trata-se de uma simples transferência interna do fruto da maior produtividade. No segundo, é uma perda de renda que só se compensa em parte relativamente pequena com o maior volume de exportação, em relação ao que teria sido necessário para ajustar-se ao ritmo da demanda. Para resumir nosso pensamento, a explicação da deterioração está na insuficiência dinâmica do desenvolvimento, que não facilita a absorção da mão de obra não requerida pelo lento crescimento da demanda e pelo aumento da produtividade nas atividades primárias. Esta insuficiência dinâmica impede que os salários destas últimas subam paralelamente ao aumento de produtividade e, na medida em que isso não ocorra, a produção primária perde, no todo ou em parte, o fruto de seu progresso técnico. 2.2 Impossibilidade de atacar isoladamente a deterioração. O problema de absorção não se circunscreve a países isolados e abrange todos os países produtores. Se um país isolado conseguisse vencer a insuficiência dinâmica do desenvolvimento e criar as condições favoráveis à retenção do fruto do progresso técnico nas atividades primárias mediante a alta de salários, não significa que pudesse fazê-lo na prática, pois se outros países produtores não conseguirem corrigir essa insuficiência, sua produção continuará excedendo o ritmo imposto pela elasticidade renda da demanda, e os preços relativos cairão. É óbvio que o primeiro país terá de seguir esse movimento para poder competir no mercado mundial. E na medida em que seus salários tivessem subido nas atividades primárias, terá de recorrer ao subsídio, às exportações ou à desvalorização monetária, e em um e outro caso, ver-se-á forçado a perder, no todo ou em parte, o fruto de seu progresso técnico. 2.3 Diferenças entre centros e países periféricos. Até agora consideraram-se os fenômenos de deterioração na periferia. Cabe agora perguntar se nos centros não operam também forças que tendem a transferir ao exterior o fruto de seu próprio progresso técnico. Poder-se-ia argumentar, com efeito, que essa transferência também se registra e que, se a relação de preços piora para as atividades exportadoras dos países periféricos, isso se deve ao fato de que ali o progresso técnico foi mais pronunciado do que nas atividades de exportação industrial dos centros. Essa tese poderia ser admissível em um mundo em que tivessem desaparecido as diferenças no grau de desenvolvimento, mas não enquanto subsistirem as que hoje se manifestam entre os centros e os países periféricos. Do ponto de vista da relação de preços, as diferenças fundamentais são as seguintes. Ante tudo, o caráter essencialmente industrial das exportações dos centros. Os produtos industriais têm, em geral, uma elasticidade renda da demanda muito elevada e, tão logo esta tende a saturar-se com o passar do tempo em alguns artigos, surgem outros novos ou novas formas de artigos existentes que reavivam continuamente a demanda industrial.
Há deslocamentos de mão de obra de indústria para indústria, mas a atividade industrial em seu conjunto absorve uma proporção crescente do incremento de população ativa, ao menos até certo limite, além do qual essa função se translada progressivamente para outras atividades absorventes. Na produção primária ocorre o contrário, e, ao crescer com relativa lentidão a demanda pelos artigos existentes, não surgem senão excepcionalmente novos artigos ou novas variedades. Mesmo que assim fosse, está longe de ocorrer com a amplitude necessária para contrabalançar a tendência de deslocamento de mão de obra para as atividades urbanas. A segunda diferença essencial é que nos grandes centros industriais a absorção de mão de obra proveniente da produção primária e outras atividades expelentes avançou de forma considerável e a proporção de população ativa que restou nessas atividades é relativamente pequena. Assim, nos Estados Unidos a proporção na agricultura é de 7% e cerca de 15% nos países industrialmente mais importantes da Europa Ocidental. Esse fato é de grande significação, pois um mesmo incremento de produtividade na agricultura latino-americana, onde a proporção média é de 45%, representa um deslocamento relativo de mão de obra muito maior do que naqueles centros avançados. Se a isso se acrescenta a forte proporção de população ativa que ainda se encontra no artesanato e nos serviços pessoais não qualificados, e sua tendência a deslocar-se para as atividades absorventes, ter-se-á uma clara ideia das dimensões do contraste. Dito de outro modo, e nos centros a proporção de população ativa nestas atividades absorventes é muito elevada e muito baixa nas expelentes, enquanto ocorre exatamente o contrário nos países periféricos. Em consequência, a pressão da população que se desloca sobre o nível de salários das atividades absorventes é relativamente pequena nos centros e relativamente forte nos países periféricos. Esta é, sem dúvida, uma das razões pelas quais nos primeiros as organizações sindicais puderam desenvolver crescente aptidão para lograr que o aumento de salários siga paralelamente ao aumento de produtividade ou até mesmo o supere. Não apenas isso, mas em países que também estão demonstrando insuficiência dinâmica, a organização sindical consegue continuar aumentando o nível dos salários apesar do desemprego operário. Pelo contrário, nos países periféricos, a pressão relativamente forte da mão de obra deslocada, ou que busca deslocar-se, dificulta de forma considerável a ação sindical. No que tange à América Latina, apenas em casos excepcionais conseguiu-se elevar os salários em algumas atividades exportadoras independentemente de seu nível geral. Mas ainda que a ação sindical lograsse fazê-lo nas atividades exportadoras, em favor de incrementos de produtividade, e não obstante a insuficiência dinâmica da economia, esses aumentos reais não poderiam manter-se por muito tempo se não ocorresse o mesmo em outros países exportadores que também aumentam sua produtividade. Em outros termos, não são as diferenças relativas de incrementos de produtividade nas atividades primárias de exportação dos países periféricos, comparadas com as atividades industriais dos centros, que explicam o movimento da relação de preços, mas as diferenças de produtividade que nos centros, por um lado, e nos países periféricos, por outro, não puderam ser captadas pela ascensão de seus respectivos níveis de salários, em tudo isso em termos gerais. Nos centros é muito marcada a aptidão para cobrir os salários, pelo menos na medida em que sobe a produtividade das atividades industriais, e apenas aquelas indústrias cujo incremento de produtividade excede o incremento médio tendem a transferir a diferença ao exterior. Em contrapartida, nos países periféricos, a fraca aptidão para fazer subir os salários nas atividades exportadoras, e na produção primária em geral, expõe-lhes continuamente a perder em todo ou em parte o incremento médio de produtividade em tais atividades exportadoras. Mais ainda, se o progresso técnico foi maior em alguns países que em outros, o declínio de preços provocado pelos primeiros pode fazer com que estes últimos percam rendas maiores do que as correspondentes ao seu próprio incremento de produtividade. O movimento favorável que em tempos remotos experimentou a relação de preços do intercâmbio pôde ter ocorrido devido ao fato de que, sendo então muito menor a aptidão dos centros para elevar o nível de salários, ocorresse um fenômeno parecido ao que agora se apresenta nos países periféricos. Ao que puderam ter se somado dificuldades para aumentar a produção primária, como foi possível fazer depois pelo aumento de produtividade mediante o acesso a novas terras e novos recursos naturais, bem como pelo progresso dos transportes. 4. A deterioração nos centros. Seja como for, tudo pareceria indicar que esta debilidade congênita da periferia para reter o fruto de seu progresso técnico continuará por muito tempo ainda. A própria situação da produção agrícola nos grandes centros industriais, não obstante seu avançado desenvolvimento, está demonstrando notoriamente. Opera-se ali também uma tendência à deterioração da relação de preços que não é incompatível com aquela aptidão dos salários industriais para captar o incremento de produtividade em detrimento das atividades primárias. Ninguém pretendeu nos grandes centros negar a deterioração, nem tratou de diminuir sua importância com os argumentos que ouvimos com respeito à deterioração periférica, a saber, em que as estatísticas não refletem o melhoramento da qualidade nos produtos industriais, ou que os índices de preços não permitem calcular corretamente a relação. Talvez porque as razões da deterioração tenham se tornado evidentes.
De fato, houve nos Estados Unidos uma revolução tecnológica na agricultura que agora se está estendendo à Europa Ocidental com consequências análogas. O ritmo de produção tende também ali a ultrapassar o ritmo de crescimento da demanda. Seria necessário deslocar mais gente do campo, apesar da reduzida proporção da população ativa que nele restou, e as pessoas não querem fazê-lo, não desejam abandonar suas terras, inclusive em países em que a forte absorção de mão de obra na indústria e em outras atividades está atraindo gente do exterior. Para defender a relação interna de preços, recorre-se a diversos procedimentos. Nos Estados Unidos, aos preços internos de sustentação que mantêm uma paridade variável com os preços dos produtos industriais adquiridos pelos agricultores, e ao subsídio às exportações no mercado internacional. Na Europa Ocidental, ao aumento das restrições à importação de produtos agrícolas, como meio de ampliar o mercado para a própria produção e amparar preços internos elevados. Da mesma forma, contemplar-se recorrer ao subsídio às exportações para o mercado mundial em caso de excedentes. Estas medidas de defesa da relação interna dos preços agrícolas, muito compreensíveis do ponto de vista dos grandes centros, significam acentuar ainda mais os efeitos do lento crescimento da demanda de exportações agrícolas da periferia. No entanto, tem a virtude de demonstrar concretamente a importância que esses centros deram à deterioração dos preços primários, e de assinalar, ao mesmo tempo, uma possível via de solução do mesmo problema no âmbito internacional. 5. Possível retransferência internacional de rendas. Rigorosamente, o que significa essa intervenção? Simplesmente o reconhecimento de que as forças do mercado não dão uma solução equitativa a este problema. O progresso técnico havia avançado nas atividades industriais desses centros, deixando para trás a produção agrícola. Mas acontece que, ao recuperar-se esta última de seu atraso, os efeitos de seu progresso técnico tendem a transferir-se ao resto da coletividade. A solução é, pois, de caráter moral e político, em retransferir aos produtores agrários as rendas que teriam deixado de ter por obra das forças do mercado, ou impedir que, ao atuarem estas forças, nivelem-se suas rendas com as rendas urbanas. Afinal de contas, toda medida de redistribuição da renda é essencialmente desse caráter. Encarada assim, com esta perspectiva, a correção da deterioração da relação de preços do intercâmbio nos países periféricos apresenta-se como um vasto problema de redistribuição internacional da renda, como uma medida imposta não apenas pela equidade, mas por um grande desígnio político, em cooperar com os países em desenvolvimento para que corrijam sua debilidade congênita, adquiram aptidão para reter o fruto de seu progresso técnico e acelerar seu desenvolvimento econômico e social. Mas isso concerne a algo mais que a cooperação internacional. Não se podiam invocar argumentos válidos de equidade internacional se não se enfrentasse seriamente o problema da equidade interna e se empregasse a fundo o potencial de poupança dos grupos de alta renda com o mesmo propósito de acelerar o ritmo de desenvolvimento. Por isso, não poderia ser uma medida automática a retransferência internacional de rendas para compensar os países periféricos pela deterioração relativa de seus preços, mas deveria vincular-se estreitamente aos seus planos de desenvolvimento e à efetividade econômica e social desses planos. Em realidade, esta ideia da retransferência é o desenvolvimento de uma sugestão formulada em 1954 na reunião de Quitandinha. No relatório apresentado pela Secretaria da CEPAL, a pedido da OEA, propôs-se que os países consumidores de produtos primários estabelecessem um imposto de importação por um montante equivalente à queda dos preços e que a receita deste imposto fosse retransferida aos países produtores. Os efeitos de uma medida desta índole seriam similares aos que poderiam conseguir os países produtores se chegassem a acordos para defender seus preços não só de suas flutuações periódicas, mas também da tendência à deterioração persistente. Não se poderia negar a complexidade destas soluções nem o fato de que, ao estabilizar os preços a níveis relativamente elevados, estimular-se o aumento da produção com o consequente agravamento do declínio dos preços. Seja como for, a retransferência de rendas aos países de produção primária oferece uma solução muito simples, pois os recursos internacionais que assim fossem aportados dedicariam-se a aumentar a acumulação de capital a fim de contribuir para a correção da insuficiência dinâmica do desenvolvimento. Certamente, os investimentos nas regiões rurais terão que ter alta prioridade. Os recursos não se dedicariam a compensar o declínio dos preços internos, salvo se estes chegassem a um nível crítico que desalentasse a produção. Compreenda-se bem o alcance da ideia. Os trabalhadores rurais estão, em grande parte, incluídos na metade da população latino-americana de ínfimas rendas. Será que o destino desses recursos internacionais ao desenvolvimento econômico, mais do que aos preços, cumprir-se-ia em detrimento da elevação de seu nível de vida? Certamente não. Mas não se conseguiria fazê-lo atuando diretamente sobre os preços, mas sobre as rendas dos trabalhadores, pois as atividades exportadoras são apenas uma fração das atividades primárias e não poderiam, salvo em casos excepcionais, ter um nível de renda dos trabalhadores superior ao prevalecente nestas atividades primárias.
Como já se viu, a solução deste problema está em corrigir a insuficiência dinâmica do desenvolvimento, sem prejuízo de seguir uma política de remunerações que reflitam o incremento de produtividade nas atividades primárias. 6. Estrangulamento externo e aportação de recursos internacionais. Este capítulo, que agora chega ao fim, dedicou-se a explicar a tendência persistente do estrangulamento externo dos países latino-americanos e a necessidade imprescindível de atacá-lo em duas formas convergentes: a. As exportações industriais para o resto do mundo, principalmente para os grandes centros, sem descuidar do estímulo às exportações tradicionais para os mercados existentes e os novos mercados, e b. A defesa da relação de preços do intercâmbio. A aportação de recursos internacionais não é, como tal, uma solução alternativa ao problema do estrangulamento. São recursos muito vitais, por certo, a fim de que possam introduzir-se mudanças estruturais no comércio exterior destinadas à correção fundamental deste problema. Sem esta correção, seria indispensável continuar de forma indefinida e em quantia crescente com a aportação daqueles recursos. Já são manifestas as consequências desta contínua acumulação de dívida externa com a estrutura presente do intercâmbio. O lento crescimento das exportações e a deterioração dos preços, por um lado, e os serviços crescentes do capital estrangeiro, por outro, vão debilitando progressivamente a capacidade para importar, em relação às crescentes necessidades de importação de artigos imprescindíveis e inadiáveis cuja substituição interna é cada vez mais difícil. Apresenta-se desta forma uma luta cada vez mais aguda entre serviços e importações, agravada com frequência pela curta duração dos empréstimos, que impõe amortizações excessivamente pesadas. E como as importações não podem ser comprimidas com facilidade, não há outra solução senão procurar novos recursos internacionais para pagar os serviços financeiros, mesmo quando essas aportações não fossem de todo indispensáveis para cobrir as deficiências da capitalização externa. O que poderá prevenir a repetição deste fenômeno se não se transformar a estrutura do intercâmbio externo? Não serão, por certo, as exortações de boa conduta financeira. Essa boa conduta não será suficiente para consegui-lo. Pôde tê-lo sido no século XIX. Havia então um claro nexo lógico entre o desenvolvimento para fora e os empréstimos e investimentos externos. Estes estavam destinados primordialmente, de uma forma ou outra, ao crescimento das exportações. E as exportações crescentes permitiam pagar com relativa folga os serviços também crescentes, sem necessidade de aumentar as aportações internacionais como agora acontece por razões de desequilíbrio externo e por escassez de capital. Ainda mais, em vários casos a expansão daquelas permitia devolver gradualmente ao exterior o capital recebido, diminuindo assim a carga dos serviços. Dentro dessa lógica do desenvolvimento para fora não cabiam recursos de favor. Os empréstimos e investimentos estrangeiros eram clara expressão de interesse recíproco. Não existia tampouco a conotação de ajuda, que certamente se acentua nessas crises periódicas do desenvolvimento. No fundo, o problema não reside em que não possam ser pagos os serviços, que poderiam crescer sem representar carga intolerável, mas nas dificuldades de transferência que o estrangulamento traz consigo. Empréstimos mais longos e exportações em rápido crescimento tornariam também muito suportável esta carga, do ponto de vista das contas externas. Amplo campo haveria então para a frutificação dos bons conselhos e também para escapar àquelas admoestações monetárias que costumam propor um falso dilema entre estabilidade e desenvolvimento, pois ao restabelecer-se a folga externa, em um novo módulo muito diferente do atual, também adquiririam nossos países, livres de situações críticas, a aptidão essencial de opção. 4. A deterioração nos centros. Seja como for, tudo pareceria indicar que esta debilidade congênita da periferia para reter o fruto de seu progresso técnico continuará por muito tempo ainda. A própria situação da produção agrícola nos grandes centros industriais, não obstante seu avançado desenvolvimento, está demonstrando notoriamente. Opera-se ali também uma tendência à deterioração da relação de preços que não é incompatível com aquela aptidão dos salários industriais para captar o incremento de produtividade em detrimento das atividades primárias. Ninguém pretendeu nos grandes centros negar a deterioração, nem tratou de diminuir sua importância com os argumentos que ouvimos com respeito à deterioração periférica, a saber, em que as estatísticas não refletem o melhoramento da qualidade nos produtos industriais, ou que os índices de preços não permitem calcular corretamente a relação. Acaso porque as razões da deterioração se tornaram evidentes. Com efeito, houve nos Estados Unidos uma revolução tecnológica na agricultura que agora se está estendendo à Europa Ocidental com consequências análogas. O ritmo de produção tende também ali a ultrapassar o ritmo de crescimento da demanda. Seria necessário deslocar mais gente do campo, apesar da reduzida proporção da população ativa que nele restou, e as pessoas não querem fazê-lo, não desejam abandonar suas terras, inclusive em países em que a forte absorção de mão de obra na indústria e em outras atividades está atraindo gente do exterior. Para defender a relação interna de preços, recorre-se a diversos procedimentos.
Nos Estados Unidos, aos preços internos de sustentação que mantêm uma paridade variável com os preços dos produtos industriais adquiridos pelos agricultores, e ao subsídio às exportações no mercado internacional. Na Europa Ocidental, ao aumento das restrições à importação de produtos agrícolas, como meio de ampliar o mercado para a própria produção e amparar preços internos elevados. Da mesma forma, contemplar-se recorrer ao subsídio às exportações para o mercado mundial em caso de excedentes. Estas medidas de defesa da relação interna dos preços agrícolas, muito compreensíveis do ponto de vista dos grandes centros, significam acentuar ainda mais os efeitos do lento crescimento da demanda de exportações agrícolas da periferia. No entanto, tem a virtude de demonstrar concretamente a importância que esses centros deram à deterioração dos preços primários, e de assinalar, ao mesmo tempo, uma possível via de solução do mesmo problema no âmbito internacional. 5. Possível retransferência internacional de rendas. Rigorosamente, o que significa essa intervenção? Simplesmente o reconhecimento de que as forças do mercado não dão uma solução equitativa a este problema. O progresso técnico havia avançado nas atividades industriais desses centros, deixando para trás a produção agrícola. Mas acontece que, ao recuperar-se esta última de seu atraso, os efeitos de seu progresso técnico tendem a transferir-se ao resto da coletividade. A solução é, pois, de caráter moral e político, em retransferir aos produtores agrários a renda que teriam deixado de ter por obra das forças do mercado, ou impedir que, ao atuarem estas forças, nivelem-se suas rendas com as rendas urbanas. Afinal de contas, toda medida de redistribuição da renda é essencialmente desse caráter. Encarada assim, com esta perspectiva, a correção da deterioração da relação de preços do intercâmbio nos países periféricos apresenta-se como um vasto problema de redistribuição internacional da renda, como uma medida imposta não apenas pela equidade, mas por um grande desígnio político, em cooperar com os países em desenvolvimento para que corrijam sua debilidade congênita, adquiram aptidão para reter o fruto de seu progresso técnico e acelerar seu desenvolvimento econômico e social. Mas isso concerne a algo mais que a cooperação internacional. Não se podiam invocar argumentos válidos de equidade internacional se não se enfrentasse seriamente o problema da equidade interna e se empregasse a fundo o potencial de poupança dos grupos de alta renda com o mesmo propósito de acelerar o ritmo de desenvolvimento. Por isso, não poderia ser uma medida automática a retransferência internacional de rendas para compensar os países periféricos pela deterioração relativa de seus preços, mas deveria vincular-se estreitamente aos seus planos de desenvolvimento e à efetividade econômica e social desses planos. Em realidade, esta ideia da retransferência é o desenvolvimento de uma sugestão formulada em 1954 na reunião de Quitandinha. No relatório apresentado pela Secretaria da CEPAL a pedido da OEA, organismo responsável por essa reunião, propôs-se que os países consumidores de produtos primários estabelecessem um imposto de importação por um montante equivalente à queda dos preços e que a receita deste imposto fosse retransferida aos países produtores. Os efeitos de uma medida desta índole seriam similares aos que poderiam conseguir os países produtores se chegassem a acordos para defender seus preços não só de suas flutuações periódicas, mas também da tendência à deterioração persistente. Não se poderia negar a complexidade destas soluções nem o fato de que, ao estabilizar os preços a níveis relativamente elevados, estimular-se-ia o aumento da produção com o consequente agravamento do declínio dos preços. O professor Kaldor propõe a forma de evitar estas consequências em um breve relatório recentemente preparado. Seja como for, a retransferência de rendas aos países de produção primária oferece uma solução muito simples, pois os recursos internacionais que assim fossem aportados dedicariam-se a aumentar a acumulação de capital a fim de contribuir para a correção da insuficiência dinâmica do desenvolvimento. Certamente, os investimentos nas regiões rurais terão que ter alta prioridade. Os recursos não se dedicariam a compensar o declínio dos preços internos, salvo se estes chegassem a um nível crítico que desalentasse a produção. Compreenda-se bem o alcance da ideia. Os trabalhadores rurais estão, em grande parte, incluídos na metade da população latino-americana de ínfimas rendas. Será que o destino desses recursos internacionais ao desenvolvimento econômico, mais do que aos preços, cumprir-se-ia em detrimento da elevação de seu nível de vida? Certamente não. Mas não se conseguiria fazê-lo atuando diretamente sobre os preços, mas sobre as rendas dos trabalhadores, pois as atividades exportadoras são apenas uma fração das atividades primárias e não poderiam, salvo em casos excepcionais, ter um nível de renda dos trabalhadores superior ao prevalecente nestas atividades primárias. Como já se viu, a solução deste problema está em corrigir a insuficiência dinâmica do desenvolvimento, sem prejuízo de seguir uma política de remunerações que refletisse o incremento de produtividade nas atividades primárias. É certo que a concorrência de outros países que não seguissem uma política similar influiria desfavoravelmente sobre os preços de exportação na forma que se explicou em outro lugar.
Surgiriam assim situações críticas que obrigariam a empregar parte dos recursos internacionais em sustentar um nível de preços internos que guardasse relação com o aumento logrado nas rendas reais dos trabalhadores rurais. Insistimos em que se trata de ideias gerais, mais que de proposições concretas, que se apresentam aqui como termos de discussão deste importantíssimo problema da relação de preços. 6. Estrangulamento externo e aportação de recursos internacionais. Este capítulo, que agora chega ao fim, dedicou-se a explicar a tendência persistente do estrangulamento externo dos países latino-americanos e a necessidade imprescindível de atacá-lo em duas formas convergentes: a. As exportações industriais para o resto do mundo, principalmente para os grandes centros, sem descuidar do estímulo às exportações tradicionais para os mercados existentes e os novos mercados, e b. A defesa da relação de preços do intercâmbio. Examinar-se-á depois outra forma igualmente convergente, um mercado comum latino-americano. A aportação de recursos internacionais não é, como tal, uma solução alternativa ao problema do estrangulamento. São recursos muito vitais, por certo, a fim de que possam introduzir-se mudanças estruturais no comércio exterior destinadas à correção fundamental deste problema. Sem esta correção, seria indispensável continuar de forma indefinida e em quantia crescente com a aportação daqueles recursos. Já são manifestas as consequências desta contínua acumulação de dívida externa com a estrutura presente do intercâmbio. O lento crescimento das exportações e a deterioração dos preços, por um lado, e os serviços crescentes do capital estrangeiro, por outro, vão debilitando progressivamente a capacidade para importar, em relação às crescentes necessidades de importação de artigos imprescindíveis e inadiáveis cuja substituição interna é cada vez mais difícil. Apresenta-se desta forma uma luta cada vez mais aguda entre serviços e importações, agravada com frequência pela curta duração dos empréstimos, que impõe amortizações excessivamente pesadas. E como as importações não podem ser comprimidas com facilidade, não há outra solução senão procurar novos recursos internacionais para pagar os serviços financeiros, mesmo quando essas aportações não fossem de todo indispensáveis para cobrir as deficiências da capitalização externa. O que poderá prevenir a repetição deste fenômeno se não se transformar a estrutura do intercâmbio externo? Não serão, por certo, as exortações de boa conduta financeira. Essa boa conduta não será suficiente para consegui-lo. Poderia tê-lo sido no século XIX. Havia então um claro nexo lógico entre o desenvolvimento para fora e os empréstimos e investimentos externos. Estes estavam destinados primordialmente, de uma forma ou outra, ao crescimento das exportações. E as exportações crescentes permitiam pagar com relativa folga os serviços também crescentes, sem necessidade de aumentar as aportações internacionais como agora acontece por razões de desequilíbrio externo e por escassez de capital. Ainda mais, em vários casos a expansão daquelas permitia devolver gradualmente ao exterior o capital recebido, diminuindo assim a carga dos serviços. Se sobrevinham dificuldades para fazê-lo, deviam-se a essa má conduta financeira, geralmente má conduta interna, e também externa em certos casos, pois houve de tudo naqueles tempos. Dentro dessa lógica do desenvolvimento para fora não cabiam recursos de favor. Os empréstimos e investimentos estrangeiros eram clara expressão de interesse recíproco. Não existia tampouco a conotação de ajuda, que certamente se acentua nessas crises periódicas do desenvolvimento. As operações de empréstimo adquirem assim, com frequência, aspectos politicamente vulneráveis tanto no âmbito dos que concedem quanto no dos que recebem. No fundo, o problema não reside em que não possam ser pagos os serviços, que poderiam crescer sem representar carga intolerável, mas nas dificuldades de transferência que o estrangulamento traz consigo. Empréstimos mais longos e exportações em rápido crescimento tornariam também muito suportável esta carga, do ponto de vista das contas externas. Amplo campo haveria então para a frutificação dos bons conselhos e também para escapar àquelas admoestações monetárias que costumam propor um falso dilema entre estabilidade e desenvolvimento, pois ao restabelecer-se a folga externa, em um novo módulo muito diferente do atual, também adquiririam nossos países, livres de situações críticas, a aptidão essencial de opção. E só se apresentariam as alternativas em seus termos corretos, uma vez salvos os obstáculos estruturais que a tornam agora ineludível, na cooperação externa para acelerar o desenvolvimento, ou levar mais longe o esforço interno para consegui-lo. 2. Os obstáculos ao mercado comum latino-americano 1. As metas quantitativas 1. Explicação das metas nesse módulo pretérito de intercâmbio internacional que se comentou em outro lugar, os países latino-americanos convergiam, e continuam convergindo, para os grandes centros, com escassa comunicação entre si, salvo no intercâmbio limitado de alguns produtos primários. A industrialização desenvolveu-se em compartimentos estanques, segundo a frase consagrada, e o mercado comum impõe-se como outro dos meios conducentes à correção da tendência ao estrangulamento externo e para promover a economicidade daquele processo industrializador.
Depois da celeridade com que logrou consertar-se, a zona latino-americana de livre comércio superou amplamente, durante os 2 primeiros anos, os compromissos mínimos de desoneração que o Tratado de Montevidéu torna obrigatórios. Mas, frente à imensa tarefa que lhe é imperativa, o ritmo de seu avanço poderia tornar-se excessivamente pausado e receoso. Caberia justificar um ritmo semelhante se estes tempos fossem como aqueles outros em que o crescimento impressionante do comércio internacional impulsionava sem sobressaltos a economia de nossos países, mas não agora, em momentos em que estes confrontam gravíssimos obstáculos ao seu desenvolvimento, que exigem peremptoriamente novas atitudes, firme determinação e grande audácia construtiva. Seria um erro considerar que os instrumentos consagrados pelo tratado não são eficazes em si mesmos. Eles o são, mas faltam grandes decisões políticas para que essa eficácia se traduza em fatos que resistam a possíveis fatores de estagnação em um futuro próximo. O sistema de negociações seletivas periódicas que se usa atualmente verá, possivelmente, sua atmosfera rarefeita, correndo o risco de que tudo isso se limite a uma série de arranjos preferenciais minguados e vacilantes. Este perigo persistirá enquanto não se estabelecerem mais claramente as metas quantitativas de redução e eliminação de tarifas e demais restrições em um prazo determinado, pois sem elas as negociações não terão pontos firmes de referência. Mas não seria aconselhável estabelecer de forma isolada estas metas, sem lançar as bases de acordos de complementação que permitam planejar indústrias de grande significado na estratégia do desenvolvimento, nem isto último poderia ser feito sem assentar um claro conceito de reciprocidade e formas efetivas de cumpri-lo. E isso tampouco poderia ser alcançado de modo satisfatório sem o estabelecimento de órgãos de promoção do intercâmbio recíproco. Tudo é matéria de grandes decisões políticas. Por que é indispensável fixar essas metas quantitativas? Os governos assumiram compromissos de eliminação de tarifas, sobretudo em matéria de produtos tradicionais, a fim de cumprir com as regras do GATT. Mas isto é relativamente pouco. É indispensável abranger também os produtos industriais, os que se fabricam hoje e os que ineludivelmente terão que ser fabricados amanhã com técnicas cada vez mais difíceis e custosas. Para que a zona se estenda gradualmente a todo o âmbito da produção latino-americana, seria preciso fixar desde agora essas metas de caráter quantitativo. Sem elas, as negociações perderiam muito prontamente sua obrigatoriedade e automatismo, e sobreviria o braço de ferro dos países para obter concessões em determinados produtos individuais, que muitas vezes não coincidiriam com os interesses e pretensões dos demais, e isso, com o risco de uma paulatina paralisação do processo de redução e eliminação de tarifas. O estabelecimento de metas quantitativas contribuiria para mudar radicalmente essa atitude. Em cada país teria que se esforçar para introduzir todos os anos um mínimo de reduções e eliminações a fim de ir se aproximando, de forma gradual, do cumprimento das metas pactuadas. Propomos, pois, que em um período de 12 anos o nível médio de tarifas entre os países associados não possa exceder 15% e, além disso, que no prazo mencionado terminem todas as outras restrições de índole protecionista. O estabelecimento destas metas deveria andar unido à obrigação de reduzir todos os direitos a um máximo de 30% no caso das indústrias existentes de crescimento vegetativo, bem como nas atividades agrícolas, e de 10% nas indústrias dinâmicas. Ao chegar à metade do prazo, a média de tarifas não deveria exceder 30%, e o máximo não deveria passar de 60% nas indústrias vegetativas e agricultura, e de 20% nas indústrias dinâmicas. Seria também recomendável acordar um procedimento especial para as tarifas muito elevadas, por exemplo, aquelas superiores ao triplo do máximo permitido para o grupo a que pertencesse o produto. A importância desta redução mais rápida da margem excedente dos direitos muito elevados reside em que as reduções que, na prática, podem originar concorrência nos mercados e estimular o progresso das atividades produtoras são as que correspondem ao trecho mais baixo do direito elevado. Se não se adotasse algum procedimento especial, poderia ocorrer que a redução desses direitos muito elevados fosse completamente inoperante do ponto de vista da concorrência e do intercâmbio durante quase a totalidade do período de transição. Os efeitos práticos só sobreviriam no curso dos 2 ou 3 últimos anos, o que, além de retardar a marcha para a integração, iria acumulando situações difíceis que poderiam originar grandes resistências. Não se deve ocultar que essas metas podem não ser muito lisonjeiras para quem deseja ir diretamente ao mercado comum mediante a eliminação total de tarifas, nem que, no outro extremo, deixem de parecer demasiado atrevidas para os que chamam de prudência a tremenda imprudência de andar com passo torpe e hesitante diante do sério desafio histórico destas e outras transformações estruturais. 2. O jogo da concorrência e suas limitações. Uma vez reconhecida a necessidade de reanimar a concorrência, como fazê-lo? Há 3 casos principais a considerar. Em A. Agricultura. Os produtos de exportação tradicional estão sujeitos já a um compromisso de liberação total de tarifas que deverá ser cumprido nos próximos 10 anos. Mas não basta um compromisso desta índole deixar que tudo se resolva por si só.
É necessário formular programas de distribuição racional da produção dentro da zona que não só levem em conta a demanda presente, mas o considerável crescimento da demanda futura, que obrigará a trabalhar terras de produtividade muito desigual. A eliminação pura e simples das tarifas poderia ter consequências desastrosas. B. Indústrias existentes a crescimento vegetativo entraram em grande parte em uma etapa de crescimento vegetativo, em que a demanda só aumenta paulatinamente com o crescimento da população. Para dar tempo às indústrias para essa adaptação, é indispensável um procedimento gradual e cuidadoso de redução e eliminação de tarifas. Se o ritmo fosse demasiado rápido, poderia desencadear-se uma corrida de novos investimentos para substituir o capital existente a fim de aumentar a produtividade às custas da ocupação de mão de obra. C. Indústrias dinâmicas têm pela frente grandes possibilidades de desenvolvimento, especialmente as novas indústrias que haverá que estabelecer para continuar a política substitutiva de importações, mas desta vez dentro do âmbito multinacional da zona. Trata-se das indústrias de bens de capital, de bens duráveis de consumo e de produtos intermediários. Caberia ali a eliminação total de tarifas em muitos casos, ou que não excedam aquele máximo de 10%. Seria recomendável a supressão total de tarifas em um tempo curto para as matérias-primas básicas, tanto de origem mineral como agropecuária, incluindo os produtos petroquímicos. Os países da Associação Latino-Americana de Livre Comércio produzem praticamente todas as matérias-primas básicas, desde os combustíveis até os metais, desde o algodão até a lã, desde os couros até o minério de ferro. Se eliminassem os gravames de importação para estas matérias-primas básicas e elaborassem uma tarifa comum para terceiros países, poderiam alcançar uma importante substituição de importações de fora da zona. As matérias-primas básicas têm geralmente um valor unitário muito baixo, e a incidência dos fretes é de tal magnitude que constituem, por si sós, proteção à produção de regiões tão afastadas entre si como as da América Latina. Por isso, é possível que os ajustes a realizar nesses setores marginais fossem menos importantes do que os requeridos no resto da indústria. 3. Os acordos de complementação industrial. Estas indústrias dinâmicas são as que oferecem mais possibilidades de acordos de complementação. Abordaremos agora este segundo ponto que, como precedente, requer decisão política superior. Ao contrário do que ocorre nas de crescimento vegetativo, nestas indústrias não se trata tanto de renovação do capital existente, mas de investimentos de capital em novas plantas industriais, ou do forte aumento da capacidade disponível a fim de fazer frente a uma demanda que cresce com celeridade. O problema reside aqui em que os investimentos sejam coordenados e distribuídos entre os países associados de forma tal que cada um derive vantagens equivalentes dentro do mercado comum, seja nas mesmas indústrias convenientemente integradas ou em diferentes atividades. Mas isto concerne a aplicação do princípio de reciprocidade que se comenta. O que agora interessa sublinhar é que não se poderia esperar do simples jogo das forças econômicas uma distribuição equitativa de vantagens. Será necessário consegui-lo mediante programas de complementação industrial em determinadas indústrias deste setor e com outras atividades. Concebem-se várias formas de alcançar essa distribuição de indústrias. Uma delas seria outorgar preferência nas zonas exportações do país ao qual houvesse correspondido tal ou qual atividade industrial dentro do programa, sem estendê-la aos outros países associados. Mas isto poderia acarretar todo um mosaico fragmentado de tratamentos preferenciais e conduzir, além disso, a posições monopolistas em detrimento do progresso técnico e do consumidor. O mesmo ocorreria se, nos outros países associados, se proibisse o estabelecimento de indústrias que não lhes houvessem correspondido no programa. É certo que este privilégio poderia ser de duração limitada, mas correria o risco de que as indústrias assim amparadas se tornassem dependentes desse tratamento e fosse difícil, se não impossível, abandonar o tratamento preferencial e instaurar a concorrência dentro da Zona 1. A não se estendem estas considerações à América Central, região em que está muito avançada a formação do mercado comum em condições particulares de desenvolvimento industrial. Significa isto que as atividades estabelecidas em um país conforme um programa de complementação ficariam expostas desde o início à superposição e concorrência de plantas similares, seja nesse mesmo país ou em outros países associados? Se assim fosse, poderia não haver incentivo suficiente em alguns casos para participar de um programa que, em pouco tempo, pudesse desestabilizar-se. A solução está em outorgar incentivos de caráter fiscal e de assistência técnica e financiamento a longo prazo às indústrias do programa, incentivos que não poderiam estender-se durante certo tempo a outras plantas similares que quisessem estabelecer-se, seja no mesmo país ou em outros países da zona. Haveria assim uma vantagem inicial para aquelas indústrias, mas teriam que estar sempre alertas à concorrência potencial dessas outras plantas, e isso as impeliria a aproveitar aquelas vantagens iniciais para consolidar sua posição técnica e financeira e produzir a custos razoáveis. O Tratado de Montevidéu prevê esses arranjos de complementação, mas ainda não se organizou este regime de incentivos.
No entanto, não se deve atribuir unicamente a isto o fato de que até agora só se tenha realizado um arranjo, quando se percebiam tantas perspectivas promissoras. Caberia pensar que as restrições exorbitantes que boa parte de nossos países impôs a certos bens importados por razões de balanço de pagamentos, e que se somam à exagerada proteção já existente, levaram a iniciativa privada a seguir o caminho mais fácil do mercado nacional, produzindo a custos elevadíssimos, mas também com lucros substanciais. O que está acontecendo na indústria automotriz é exemplar e alarmante. Não só há vários países que tentam fazer o mesmo, mas uma proliferação inaudita de plantas antieconômicas em um mesmo país. 2. É de temer que qualquer programa, tanto nesta indústria como em outras de complementação, por equitativo que fosse, tropece com resistências talvez insuportáveis se não se tomar a firme resolução de eliminar as restrições e reduzir gradualmente os direitos entre os países associados até chegar a tarifas moderadas que não ultrapassem aquele máximo de 10% ao qual se fez referência anteriormente. Desta forma, os especialistas a quem se confiar o estudo de um determinado programa não discutirão mais se convém ou não a complementação de tal ou qual indústria e se deveria ou não reduzir-se a proteção, mas sim como levar à prática a decisão dos governos. 2. Bastará mencionar que, além da Argentina e do Brasil, países que na atualidade dispõem de fabricação propriamente dita, há mais 4 países, Colômbia, Chile, México e Venezuela, que mantêm plantas montadoras de veículos e se encontram em vias de lançar-se à fabricação. O mercado total latino-americano para carros de passageiros, estimado em pouco mais de 300 mil unidades anuais, deverá dividir-se por um número próximo aos 40 fabricantes atuais e potenciais, enquanto cada um dos principais fabricantes europeus entrega ao mercado de 250 a 500 mil unidades anuais. A indústria siderúrgica não apresenta o mesmo caso, mas é evidente que está se desenvolvendo em cada país com sentido de autarquia, e de forma a fabricar toda a gama de produtos a qualquer custo. Mais ainda, costuma-se apresentar aqui uma tese peregrina, e integremo-nos primeiro dentro de nosso país e abordaremos depois a integração multinacional. Será tarde, infelizmente. Existe hoje na América Latina uma capacidade de produção de 5,5 milhões de toneladas de lingotes de aço e, por volta de 1970, esta cifra terá se elevado a 18 milhões, segundo os planos existentes. Contudo, terá que ser coberto com base em importações 20% do consumo total. Será necessário um equivalente a 3 bilhões de dólares para levar à prática estes planos. Investir-se-á essa quantidade considerável de recursos escassos seguindo a mesma estrutura existente em cada país, ou buscar-são certas formas de especialização? O campo para estes arranjos de complementação é muito vasto, sem excluir, por certo, algumas indústrias de crescimento vegetativo. Mas onde haverá que concentrar a atenção é em uma série de indústrias dinâmicas, porque nelas não existem os mesmos inconvenientes que nas vegetativas para uma franca política de liberação tarifária. No entanto, é provável que surjam algumas dificuldades para que todos os países, de maneira equitativa, encontrem seu próprio caminho na iniciação de produções novas destinadas ao mercado comum, dentro de um mesmo ramo industrial, dadas as peculiaridades de recursos ou de estrutura industrial de tais países. A fim de evitar esse obstáculo, poderia ser conveniente que os acordos de complementação fossem preparados e negociados simultaneamente para uma gama ampla e variada de atividades industriais, de modo que para cada país fosse mais fácil obter a indispensável reciprocidade no desenvolvimento de novas indústrias capazes de competir no mercado comum. 4. O princípio de reciprocidade em última análise. Tanto a eficácia destes arranjos como a de todo o regime tratado dependem também da aplicação do princípio de reciprocidade. A interpretação deste princípio, consagrado no Tratado de Montevidéu, tem que ser muito clara. Nenhum país associado poderia pretender derivar da zona mais vantagens do que as que outorga. Mas o tratado não estabeleceu que medidas terão que ser adotadas para corrigir um desequilíbrio persistente de vantagens em sua aplicação. Neste sentido, haveria que prever, em primeiro lugar, as medidas técnicas e financeiras de promoção de atividades nos países desfavorecidos, e isto tem que ser uma obrigação coletiva dos membros da associação, na forma que se explica mais adiante. Em segundo lugar, os países que exportam persistentemente mais do que importam da zona têm que adotar medidas que restabeleçam o trato equitativo. Acelerar o ritmo de redução de restrições e tarifas para estimular as exportações para os países deficitários poderia ser muito eficaz se fosse acompanhado de uma razoável margem de preferência para os produtos da zona. Aqui há no tratado um sério vazio a preencher. De nada serviria a redução de tarifas se sua aplicação ao resto do mundo eliminasse a preferência ou a reduzisse a uma proporção inoperante. Haveria, pois, que pactuar uma margem mínima de preferência dentro da zona para os produtos que fossem objeto de reduções tarifárias. Alguma vez haverá que estabelecer também margens máximas, mas isto tem que ser considerado conjuntamente com a tarifa comum frente ao resto do mundo.
Em terceiro lugar, o país desfavorecido poderia atenuar o ritmo de redução de suas tarifas e eliminação de suas restrições para corrigir o desequilíbrio de vantagens, no caso extremo de não terem surtido efeito as outras medidas, mas isso não deveria isentá-lo de tomar suas próprias medidas corretivas. Isto concerne especialmente a sobrevalorização monetária, que poderia transtornar todo o quadro da reciprocidade. Para o correto funcionamento da zona, deveriam ser eliminadas esta e outras distorções monetárias. Uma definição clara do princípio de reciprocidade contribuirá para dissipar as apreensões que se tem em alguns meios acerca dos arranjos de complementação. Nem sempre será possível encontrar em cada arranjo ou constelação de arranjos equivalência absoluta de vantagens comerciais. Haverá, pois, que buscá-la recorrendo a outras atividades. Ora, se isto tivesse que ser efetuado em todo caso, os acordos de complementação poderiam tornar-se longos e difíceis, quando se deve precisamente conseguir todo o contrário. Daí a significação deste princípio em dar segurança a cada um dos países associados de que, se esses acordos, e as reduções e eliminações de direitos, não trouxerem vantagens equivalentes, deverão ser tomadas outras medidas para consegui-las, como obrigação ineludível de todos, e especialmente daqueles com excesso persistente de exportações. De outro ponto de vista, pareceria conveniente que a prática do princípio de reciprocidade se vinculasse também a um arranjo de pagamentos. As medidas que assegurem a um país a equivalência de vantagens poderão demorar tempo para alcançar seus efeitos, e enquanto isso, esse país terá que despender dólares para pagar aos países credores da zona, dólares que geralmente escasseiam. Não se precisa de muita imaginação para conceber a relutância das autoridades monetárias em apoiar arranjos de complementação ou redução de tarifas a fim de estimular a concorrência, se isso puder acarretar desequilíbrios que tardarão a ser corrigidos. É preciso dar tempo folgado de pagamento ao país devedor e estimular o país credor a que empregue seus saldos para realizar importações adicionais da zona, tomando ao mesmo tempo medidas tendentes a evitar novos desequilíbrios. Tudo isso como expressão concreta do princípio de reciprocidade. É claro que estes arranjos de pagamentos, circunscritos à zona, perderiam em grande parte sua razão de ser se o aumento das exportações para o resto do mundo desse folga ao balanço de pagamentos. Enquanto isso, esses arranjos estimulariam a marcha para o mercado comum. 2. O funcionamento do mercado comum. Os órgãos de promoção corresponde agora abordar outro ponto importante sobre o qual se deve tomar decisões políticas superiores e que se refere à necessidade de órgãos de promoção do mercado comum. Antes, porém, far-se-á uma breve digressão sobre um assunto que não apenas concerne a esse mercado, mas ao desenvolvimento econômico em seu sentido mais lato, e à inferioridade técnica e econômica da iniciativa latino-americana frente àquela proveniente dos grandes centros industriais. Se não for feito um esforço amplo e sustentado para estreitar cada vez mais essa diferença, corre-se o perigo de edificar sobre areia movediça. A formação do mercado comum oferece uma oportunidade muito propícia para abordar a solução deste aspecto. Difundiu-se muito temor de que a iniciativa estrangeira, por essa mesma superioridade e pelo conhecimento dos diversos mercados, aproveite melhor as vastas oportunidades comerciais dos países associados e adquira um papel dominante nos acordos de complementação e, em geral, dentro da zona. Se este perigo não for conjurado, não se poderá avançar longe nesta grande empresa devido às grandes resistências que haveria de suscitar. A solução fundamental está em apoiar a iniciativa latino-americana para que adquire seu máximo impulso na formação do mercado comum e faça frente à iniciativa estrangeira, combinando-se com ela em empenhos comuns ou competindo como iguais, pois a competição entre desiguais costuma trazer este dilema em desaparecer ou subordinar-se ao mais forte. Este apoio sistemático à iniciativa latino-americana tem que ser efetuado nas atividades industriais e agrícolas em três aspectos principais: em A, atividades de complementação; B, atividades exportadoras, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos países não favorecidos no alcance de vantagens recíprocas; C, atividades que devam se reajustar em virtude da concorrência, bem como naquelas que seja necessário estabelecer para absorver a mão de obra eliminada nestes reajustes. Do ponto de vista técnico, é necessário criar um órgão de promoção ao qual corresponderá planejar e organizar os estudos necessários para cumprir com os objetivos mencionados, em estreito contato com os governos e a atividade privada. A experiência colhida pela Secretaria da CEPAL em seu contato com os meios industriais de nossos países convenceu-nos da necessidade da estação de promoção e da colaboração eficaz que pode ser encontrada nesses mesmos meios. Não se trata de estabelecer um mecanismo vasto e complexo, mas de preparar e articular o trabalho desses especialistas, procurando-os dentro do regime de assistência técnica internacional ou contratando-os especialmente. Este órgão de promoção poderá ser muito útil também na apresentação dos planos para obter seu financiamento, bem como na preparação dos projetos em que devem se traduzir esses planos uma vez aprovados em princípio.
Este é outro dos pontos fracos da experiência latino-americana e o órgão de promoção poderia canalizar a assistência técnica internacional, tanto pública quanto privada, e combiná-la com as aptidões técnicas locais. Finalmente, poderia igualmente colaborar na contratação dos serviços técnicos necessários para o funcionamento inicial das plantas. Tratar-se-ia de uma espécie de corporação de fomento do mercado comum. O apoio à iniciativa latino-americana tem que ser completado com fórmulas adequadas de financiamento a médio e longo prazo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, a BID, demonstrou reiteradamente sua determinação de participar ativamente neste esforço. Se os governos decidirem imprimir forte impulso à marcha para o mercado comum, caberia perguntar se os recursos limitados com que surgiu esta instituição lhe permitirão assumir o papel proeminente que lhe corresponde. Não há base certa para determinar a quantia de recursos adicionais, mas não seria aventurado calcular esta necessidade em cerca de 500 milhões de dólares a serem integrados em cotas, mesmo tendo presente a desejável participação do capital privado estrangeiro. 1. Financiamento de indústrias para o mercado comum não deve ser confundido com o regime de créditos à exportação que o BID está considerando, embora os dois aspectos estejam intimamente entrelaçados. A decisão política de criar este fundo teria apenas caráter simbólico se circunscrita aos governos associados. A participação dos Estados Unidos e de países europeus seria uma demonstração clara de que essa atitude não está inspirada primordialmente no propósito de abrir novos campos de investimento para o capital privado estrangeiro, mas em contribuir positivamente para a formação de nossas próprias aptidões de desenvolvimento. 2. A unidade econômica centro-americana. Os países centro-americanos lograram avanços significativos em direção ao seu mercado comum regional. A América Central marcha para a unidade econômica, o que lhe permitirá articular-se como tal à zona de livre comércio. Caberia atribuir-lhe o tratamento de unidade econômica de menor desenvolvimento relativo, permitindo que a redução de sua tarifa externa siga um ritmo mais pausado que o dos países mais desenvolvidos da associação. 3. A marcha para o mercado comum exige grandes esforços. A conjugação de ações concretas e simultâneas nos campos mencionados constitui um requisito essencial para que possam ser incorporados elementos de automaticidade no regime de metas proposto. Mas essa mesma automaticidade acentua a urgência de definir linhas precisas para a marcha progressiva, já que delas terão que se desprender as orientações indispensáveis à elaboração dos planos de desenvolvimento econômico de cada país. Deve haver uma estreita e recíproca vinculação entre o critério de alocação de recursos nos planos nacionais e as medidas formativas deste mercado. Tudo isto exige um esforço sustentado e de grandes proporções, como jamais a América Latina teve que acometer. Será necessário superar sérios obstáculos. A concorrência, condicionada pela intervenção do Estado, imporá sérios reajustes à atividade econômica à medida que se reduzem ou eliminam tarifas. Mas isto é ineludível para contribuir para a validade dinâmica do sistema. Do mesmo modo, as reformas estruturais terão que levar em conta esses esforços de integração e será necessário escolher instrumentos que não resultem incompatíveis com eles. 2. A marcha para o mercado comum exigirá uma série contínua de esforços de harmonização que não serão espontâneos, mas resultado de medidas deliberadas. 2. Em uma reunião de representantes de organismos de planejamento e fomento industrial da LAUC, em Lima, vários problemas deste tipo serão abordados. Não há dúvida de que essa marcha imporá uma disciplina à política econômica interna. A sobrevalorização ou a subvalorização monetárias acarretarão grandes perturbações no intercâmbio recíproco. Mas isto não significa que o mercado comum não possa ser levado à prática, mas sim que se deverá acabar com essas distorções. Cabalmente, a existência de um mercado comum tornará mais imperiosa a necessidade de uma ação política monetária adequada às necessidades do desenvolvimento. Não será fácil. Mas é muito grande o que está hoje em jogo na América Latina para que possamos eludir essas dificuldades. É preciso atacá-las em todos os campos e não deixar que continuem se espalhando o desalento e o negativismo. A história está chamando impacientemente a América Latina para oferecer-lhe a oportunidade única de construir de novo e projetar sua própria imagem, forte e autêntica, no processo irreprimível das grandes transformações. Raul Prebisch. Rumo a uma dinâmica do desenvolvimento latino-desenvolvimento. Ericano. C. O estrangulamento externo do